alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama: Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama: Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Tu és adorado, Jesus.
és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele declare nessa noite que ele vem te buscar. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Jesus, o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Levante a sua mão ao céu e adoração. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Adore, igreja. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Adore. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Declare nessa noite, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá.
só, igreja. O Messias aguardado, ele vem me buscar. A igreja. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Vamos cantar mais alto para o Senhor. Mas a igreja declare. será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem nos buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aplauda o Senhor. Bem forte. Amém. Ainda de pé. Gostaria de chamar aqui na frente a Fábia. Irmãos, eu estou vendo a Fábia realmente assim, pessoalmente, hoje. Mas já tenho um grande amor sobre a vida dela. Já há um bom tempo, um amor, admiração. E hoje eu queria que você, igreja, recebesse com muito carinho. Que você recebesse ela com muito amor. Porque eu sei que aquilo que Deus vai usar ela neste lugar vai abençoar você de alguma forma. Ela é bem-vinda, irmãos? Amém? Fábio, deixa eu dizer, aqui na igreja, a gente serve caldo de cana para os pregadores. Porque o caldo, o Red Bull não vai dar asas aqui. Mas o caldo de cana que o irmão pastor Ney oferta para todos os pregadores aqui, vai dar unção. Amém. 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 Agora estenda a sua mão aqui. Lívia, vem cá orar por ela. Vamos apresentar a vida da Fábia. Amém. A igreja aqui. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui hoje, ó Deus, para sentir, ó Pai, e ouvir aquilo que a Tua filha veio trazer para nós, ó Deus. Derrama o Teu bálsamo sobre a vida da Fábia. Pai, usa ela, Senhor, como Teu instrumento na noite de hoje. Que o testemunho dela, Senhor, venha trazer libertação para aqueles que precisam, Pai. Venha exaltar o nome do Senhor nessa casa e por todo lugar que ela passar. Nós cremos no Teu amor e na Tua palavra, em nome de Jesus. Podeis assentar. Que Deus abençoe você. Fábia, pode ficar tranquilo que você está na sua casa, tá bom? Amém. Paz do Senhor. Amém? Gente, quando eu cheguei aqui, eu me emocionei muito. Porque, por incrível que pareça, eu fui cristã desde os meus 13 anos de idade. Dos 13 anos até os 18 anos, eu fui de uma Assembleia de Deus, eu criei raízes ali, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus ali dentro daquela igreja. Só que, como eu vinha em uma vida muito deturpada, uma identidade toda desestruturada, arrancada de mim, eu não me sentia pertencente àquele lugar. Eu sabia da minha vida errada, eu sabia que eu estava no caminho que não agradava ao Senhor. E que para eu agradar a Ele não era só necessário eu estar dentro da igreja, mas a minha vida tinha que ser um testemunho que revelasse Ele. E naquele momento a minha vida não revelava Cristo, só que eu queria estar ali.
Então eu fiquei muito tempo, eu fiquei dos 13 até os 18 anos dentro da igreja, mesmo em pecado, mentindo, mas foi ali que Jesus, ele capturou meu coração. E antes de entrar na palavra, eu quero que vocês fechem os olhos para mim orar, apresentando o que o Senhor me deu para falar com os irmãos. Amém? Senhor, eu quero te apresentar essa palavra, Pai. Eu quero te apresentar cada coração, cada mente, Pai, que está aqui nessa noite, dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, e agora eu oro em nome de Jesus e repreendo todo bloqueio espiritual, Pai, toda resistência espiritual, tudo que não provém de Ti, Pai, que em nome de Jesus caia por terra agora, seja desautorizado agora, seja repreendido agora. Eu declaro, Pai, que toda autoridade, toda legalidade é do Senhor aqui nesse lugar, em nome de Jesus, Pai, para que cada palavra lançada, cada semente lançada, Pai, seja sementes lançadas em terras férteis, Pai, e que essas sementes elas venham germinar em nome de Jesus, para que possa dar frutos e frutos eternos para a glória do Senhor. Então, Pai, fica conosco nessa noite, faça a tua vontade, não a minha. Fala o que o Senhor quer, não o que eu desejo, Pai. Em nome de Jesus, que eu não apareça aqui, mas o Senhor seja engrandecido, porque foi para isso que o Senhor me resgatou, foi para isso que o Senhor me tirou do pecado, foi para isso que o Senhor mudou a minha vida, para fazer o teu nome engrandecido, Pai. Então, em nome de Jesus, assim como Paulo disse, que ele não vivia mais, mas que era Cristo que vivia nele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja resplandecido na minha vida. Pai, fica conosco, Tu és bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Abre comigo a sua Bíblia, em Atos no capítulo 2. Amém. Não, irmãos, perdão, capítulo 3. Obrigado, meu pastor, Deus abençoe. Eu amo caldo de cana. Por incrível que pareça, esse daqui marcou a minha infância. E livro de Atos, aqui a gente vê o quê? O início ali da igreja primitiva, onde a primeira igreja ela está sendo plantada, né? Paulo, ele se converte, Paulo, ele tem um encontro com Jesus ali na rua de Damasco, e ali é onde inicia essa igreja primitiva. Aqui no capítulo 1, você vê o quê? Jesus, ele ressurreto, ressuscitou. Ele está após a sua ressurreição. E a Bíblia diz aqui no Atos capítulo 1, que Jesus durante 40 dias, ele caminha com os seus discípulos. Durante 40 dias, ele dá prova incontestáveis que ele estava vivo. Ele comia com os discípulos, ele convivia com os discípulos, mais de um mês andando com ele, falando acerca de um reino, o reino de Deus. E também ele faz uma promessa para aqueles discípulos, dizendo para que eles permanecessem em Jerusalém, para que eles recebessem a promessa do Pai. E ele reafirmava que aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam lá com ele, ei, vocês foram batizados com água por João Batista, mas permanece em Jerusalém, fique lá quando eu voltar para a casa de meu pai, porque virá o Espírito Santo e vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Então a gente vê no capítulo 2 a ascensão de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo caminha com os seus discípulos, dá aquela testificação que ele realmente estava vivo, que ele faz a promessa para os discípulos. A gente vê que ele se reúne, os discípulos, e em torno de 120 pessoas em um local, orando em conformidade, orando em unidade. E uma das coisas que eu reparei, pastor, e que lindo ver isso, uma igreja que ora em unidade, uma igreja que ora em conformidade. A Bíblia diz sobre essas orações, aquela oração que você faz em comunhão, em conformidade, em concordância, o Senhor atende. Então as orações que você tem feito, você pode ter certeza que o Senhor, ele escutou sim. E com o tempo, no Kairos de Deus, no tempo dele, aquilo que você anseia, aquilo que você tem pedido para o Senhor, ele vai te dar. Então esses discípulos, essas pessoas que estavam ali reunidos, estão orando. E a Bíblia diz que veio um som, como um vento muito forte, e ali se repartiram línguas
como línguas de fogo. E aquele povo começou a orar em línguas, começou a falar em idiomas. E quem estava perto olhava e falava, mas não são os galileus? Por quê? Naquela época os galileus eram tidos como caipira, umas pessoas que não tinham muito estudo. Como que poderia eles estar falando em grego? Como que eles poderiam estar falando em hebraico? Como que eles poderiam estar falando na minha língua? Alguns olhavam e falavam, não, são galileus, estão bêbados. Não, que é isso? São zombateiros. Mas a gente sabe que isso foi a promessa que Jesus fez para eles. Lá no capítulo 1, Jesus fez uma promessa para os seus discípulos. No capítulo 2, essa promessa é concretizada. Eles são batizados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui no capítulo 3, é onde que eu quero conversar com vocês, onde eu quero apresentar o que o Senhor colocou no meu coração, não hoje, mas quando Ele alcançou a minha vida. Quando Jesus, Ele transformou a minha vida e quem eu era, Ele me mostrou essa passagem e eu me vi dentro dela. Porque no capítulo 1, a gente vê a promessa. No capítulo 2, a gente vê o cumprimento da promessa. E no capítulo 3, cara, a gente vê a resposta a essa promessa. Os discípulos, eles foram batizados. Eles permaneceram. Mas e agora? O que você vai fazer com aquilo que foi te dado dos altos? E agora? O que você vai fazer com aquilo que Jesus fez em você? Regenerou o seu coração. Tirou você de uma vida promíscua, tirou você do pecado, te chamou para que é um sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, te chamei para você anunciar minhas maravilhosas luzes. E ali a gente vê no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Presta atenção no versículo seguinte. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Vou ler mais uma vez. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Eu peço permissão para os irmãos, para que eu possa voltar nesse texto só no final daquilo que eu quero falar com vocês hoje. Amém? Eu, como eu iniciei falando para vocês, durante 28 anos da minha vida, eu não me apresentei, mas o pastor falou, meu nome é Fábio, eu tenho 31 anos. Fiz 31 anos agora em março, sou de 92. Então, durante 28 anos da minha vida, eu vivi uma identidade que nunca foi minha. Por quê? Desde os meus 2 anos de idade, eu acreditava que eu tinha nascido no corpo errado. Eu acreditava que Deus ele tinha me feito um homem num corpo de mulher. Como assim, Fábio, desde os 2 anos? Você não lembra? Eu não lembro, mas a minha mãe me conta que quando eu tinha 2 anos de idade, que a gente ia sair, e ela me arrumava, vestia um vestidinho, colocava um lacinho, alguma coisa feminina, eu não comia, eu não conversava, eu não brincava, eu sentava onde que eu estava, eu só levantava para ir embora. E quando a gente ia sair, eu olhava para a minha mãe e falava, mãe, deixa eu escolher minha roupinha. Lógico que eu não tinha roupa de homem, mas eu tinha roupa que mais perto de um masculino. E eu pegava aquela roupa minha mais masculina que eu tinha. E ali, quando a gente saía, minha mãe só me encontrava quando ela ia me procurar para ir embora. Eu interagia, eu fazia relacionamento, eu brincava, eu comia, eu corria. Minha mãe só me achava porque ela ia me procurar para ir embora. Então minha mãe olhava para aquilo e ela falava, cara, algo de errado não está certo aqui. O que está acontecendo? E todas as vezes que minha mãe fazia isso comigo, o que eu fazia? Eu me entristecia. Eu me
colocava dentro de uma caixa e ali eu ficava. Então, às vezes as pessoas pensam, credo, Fábio, você tinha 2 anos de idade, a sua mãe tinha autoridade sobre a sua vida. A sua mãe, ela tinha que impor. Claro, não discordo disso. Ainda mais nos dias de hoje. Nessa sociedade que a gente vive, onde a verdade está sendo diluída. Onde as coisas que para nós são verdade está sendo o quê? Líquida, dissolúvel. Hoje, realmente, o pai tem que ter autoridade sobre a vida da criança. Mas a minha mãe, naquele tempo, ela o quê? Ela escolheu ter um filho feliz que uma filha triste. Então, desde os meus 2 anos de idade, eu cresci com essa minha identidade totalmente deturpada. Eu cresci entendendo que eu era homem. Eu cresci com convicção que eu estava num corpo que não era meu. Só que, por incrível que pareça, irmãos, eu sabia que aquilo é errado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele gravou na tábua do nosso coração os mandamentos dEle, a palavra dEle. E é verdade. Ninguém tinha parado para pregar o Evangelho para mim. Ninguém tinha parado para falar acerca de Jesus para mim. Só que quando eu estava vivendo aquela vida, mesmo criança, eu me questionava por que eu estava vivendo o que não era certo. Ninguém precisava falar isso para mim. Eu lembro que eu tinha um casal de amigos, que era o Pablo e a Ilana. A gente era tudo da mesma idade. E por quem que eu me interessei? Pela Ilana. Eu gostava dela e não gostava do Pablo. E eu ficava em conflito. Eu ficava, Senhor não, né? Porque eu falava, por quê? Por que eu não gosto dele? Por que eu gosto dela? Eu tenho que gostar dele. Eu não tenho que gostar dela. Está errado. Por que meu sentimento não é assim por ele? Está errado. Eu não queria aceitar isso em mim. Eu mesmo não queria, na minha infância. Os meus maiores conflitos foi durante a minha infância. Eu chegava na escola e tinha fila de menino e de menina. Eu não queria ficar na fila de menina. Por quê? Porque eu não me aceitava menina. Mas eu também ficava constrangida de ficar na fila dos homens. O que eu fazia? Eu sentava lá na tela, lá atrás. Esperava todo mundo entrar. Depois eu entrava. Por quê? Porque eu entendi aquilo. Dentro de mim tinha uma luzinha que ficava piscando. E eu cresci com todo mundo à minha volta, achando que eu era homem. Todo mundo que passou na minha vida durante 28 anos não sabia que eu era mulher. Só minha família. E minha família condizia com o meu pecado. A minha família, eu sei que era para me proteger, sabe? Eu sei que era por amor, que eles não me expunham. Eles não falavam, não, ela é mulher. Não. É meu filho, é meu neto, é meu sobrinho. Todo mundo que passou na minha vida durante 28 anos não sabia que eu era mulher. Então, com 13 anos de idade, eu já um menininho já, eu mudei de um local para outro setor, lá em Crixás, que eu sou de Crixás, Goiás, aqui perto. Aí, eu mudei, cara, para o meio de 2 igrejas. De um lado, era uma igreja Assembleia de Deus. Do outro, era uma igreja católica. Era muro. Minha casa bem no meio. Ok. A Assembleia de Deus gritava muito. E gritava, e orava, e cantava. E eu ficava, meu Deus, que povo chato. Não tem um minuto de sossego. Segunda, terça, quarta e quinta, ele está gritando aqui no pé do meu ouvido. E eu com 13 anos. Eu comprava aqueles rojão, pastor. Misericórdia, me perdoe, Jesus. Porque era do lado da minha casa. Quando ele estava orando. O que eu fazia? Acendia 3, 4 rojão e tacava tudo lá. Pô, eu escondia. Corria e escondia. Misericórdia, me perdoe, Jesus. E aí, eles cantando o hino da harpa, aquela a face adorada. Eu escutando. Todo dia eu escutava. Todo dia. Teve um dia que, começou o hino da harpa. Eu sentava na pilastra. E ficava cantando. A face adorada. Aprendi a cantar. Falei, cara, eu vou lá entender por que eles gritam tanto. Deixa eu lá entender isso aí. Porque eles estão achando que Jesus deve ser surdo. Não é possível. Fui. Pastor, quando eu entrei dentro da igreja, eu senti que ali era o melhor lugar que eu podia estar. E eu lembro que quando eu entrei, não era assim. A igreja era muito, muito tradicional.
Era uma igreja que sentava homem de um lado, mulher de outro. A gente não podia assistir televisão. Homem não podia usar bermuda. Mulher não podia nem cortar a pontinha do cabelo. Nada, era bem tradicional. E foi essa igreja que Jesus colocou na minha vida. E eu entrei, eu falei, e agora, que lado que eu sento? Falei, eu sou homem, vou sentar do lado de homem. Sentei do lado dos irmãos. E fiquei ali. Fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu comecei a fazer o quê? Relacionamento da igreja. Comecei a fazer amizade, comecei a conhecer as pessoas. E o que aconteceu? Jesus, ele começou a tirar de mim as coisas que era errado à visão da igreja. Dentro da minha casa eu não assistia mais televisão. Como eu era homem, minhas bermudas eu coloquei fogo, joguei tudo fora. O futebol que eu jogava, mãe, mentira, não quero mais jogar futebol. Larguei tudo. Dentro da escola, as amizades que tinha, os adolescentes daquela época que ficava, bora sair para festinha, para beijar fulano, e a gente ia. Falei, cara, não quero mais saber dessas amizades. Não quero. Larguei tudo, tudo. A única coisa que eu não larguei, cara, era aquele sentimento que eu tinha. E eu falava para Jesus, Jesus, o Senhor sabe que eu já larguei tudo. A única coisa que eu não consigo largar é esse sentimento que está aqui. Isso daqui não é porque eu não quero, é porque eu não consigo, Jesus. O Senhor sabe que eu não dou conta. Então, eu vou mentir para a igreja que eu sou homem, porque eu quero ficar na sua presença. Eu quero ficar lá dentro. E se eu falar que eu sou mulher, eles vão querer me impor algo que eu não consigo, e eu vou ter que sair da sua presença, e eu não quero sair, eu quero ficar lá. Então eu vou mentir que eu sou homem. Cara, durante 6 meses, quando o pastor falava assim, alguém quer entregar a vida para Jesus, meu coração disparava tudo. E todo mundo, meu nome, eu me chamava de Fabian. E os meninos, Fabian, vai lá, cara, vai lá, aceita Jesus. E eu falava, não vou não. Porque dentro do meu consciente, eu falava, Jesus, o que adianta eu levantar minha mão, te aceitar, e lá na frente, se eu não vou mudar? Se eu não vou largar de ser isso que eu sou? O que adianta? Eu vou mentir que te aceitei? Não dá. E eu fiquei na igreja 6 meses, 7 meses, até que chegou um dia que o pastor fez de novo aquele apelo, e eu conversei com Jesus, falei assim, Jesus, o Senhor sabe quem eu sou, e o Senhor sabe o desejo que eu tenho de estar na sua presença, eu quero te aceitar. E eu levantei a mão, cara, e eu fui lá na frente, e o pastor perguntou, irmãos, levanta a mão aqui, vamos orar pelo irmão Fabian. E ele começou, Jesus, escreve o nome do Fabian no livro da vida. Sabe o que eu pensava? Mentira, meu nome não está no livro da vida, porque meu nome não é Fabian. Isso é mentira. O meu nome não está sendo escrito lá, porque essa oração é uma mentira. E amém. Aceitei Jesus, passei um processo, agora é a hora do batismo. Cara, eu fiz no mínimo uns 6 cursos de batismo. Todas as vezes eu fugia no dia. Ninguém entendia por que eu não queria batizar. Eu era um rapaz dentro da igreja de referência. Eu era um rapaz que quando você batia lá na porta da minha casa, Fabian, eu abria a janela assim e falava, cara, eu não vou não, eu estou orando. Sabe por que eu estava orando? Porque eu queria receber o batismo com o Espírito Santo. Cara, eu orava arduamente, eu chegava da escola, eu entrava para o meu quarto e eu não saía. Jesus, eu quero sentir a sua presença. Jesus, eu quero orar em línguas. Jesus, eu quero. E eu orava, e eu buscava. Era tudo, eu jejuava, eu fazia tudo. Jesus, eu quero. E nada. Como a igreja era do lado da minha casa, e era uma igreja bem humilde, o chão era de cimento, lá fora ainda era terra, sabe? Crescia mato. O que eu ficava? Eu ficava vigiando. Quando eu via que estava crescendo mato, eu pegava minha enxada, pastor, e ia. E eu lembro que eu ia de jejum, e eu capinava, e eu cuidava da igreja, cantando as irmãs, que eram as irmãs do coque de oração, que eu olhava para você assim e falava, misericórdia, esse pecado esconde, Jesus, vai me revelar agora. Elas passavam lá, e elas brincavam, e a gente orava, culto das mulheres, culto da tarde da bênção, culto dos homens, culto dos jovens, tudo, eu estava lá. Nem que eu ia para ficar de obreiro na porta, estava lá. Eu cheguei a ter relacionamento com a menina dentro da igreja, sério,
O pai dela foi dentro da minha casa, falou sobre casamento com a minha mãe. Acredita? Só que eu sabia, cara, que eu não tinha como eu casar com ela. E, felizmente, eu enrolei, eu menti, eu deturpei, eu brinquei. E o que eu fiz? Chegando nos dias, não quero mais, terminamos aqui. Jesus falou para mim que não é. Mentira. Eu entendia. Meus batismos, falei, Jesus, o que adianta eu descer nas águas? Ainda eu falava, isso é minha única oportunidade. Como que eu vou desperdiçar minha única oportunidade brincando, se eu não vou mudar de verdade? Não dá. E nessa brincadeira eu fiquei 5 anos dentro da igreja. E sempre orando pela mesma coisa. Eu quero o batismo com o Espírito Santo. Eu quero orar em línguas, eu quero. E um dia com 18 anos, a gente estava numa vigília, começava às 8 horas da noite, e a gente passava a madrugada. E no outro dia, a gente terminava, entregava, e era joelho, orando, clamando ao Senhor. E eu cheguei lá, eu joelhei, e a minha única oração era assim: Jesus, hoje eu só saio daqui quando o Senhor me der o Espírito Santo. Vai amanhecer, vai virar um dia, 2 dias, 1 semana, eu não vou sair daqui sem que o Senhor me dê o seu Espírito Santo. Eu não vou sair daqui. E eu orava isso em espírito. Orava só com Deus ali, lutando mesmo, que nem Jacó, lutando com o anjo ali, não vou. E aí veio um irmão, que estava na vigília também, ele levantou, ele chegou em mim, ele falou assim: olha, isso que você está pedindo, o Senhor manda te dizer que Ele não pode te dar. Na hora, foi como um balde de água fria. Eu falei: o quê? Eu não escolhi ser assim, Deus. Isso aqui não foi uma opção. Você me fez assim. Você me criou desse jeito e agora você me rejeita. E agora você me joga fora. Agora você fala que você não pode me dar o Espírito Santo, sendo que foi você que me fez assim. Ok, beleza. Eu saí daquela igreja com o inferno aceito. Sabe o que é? Tipo assim, eu sei que eu nasci assim, eu não vou mudar, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Beleza. Já que eu vou para o inferno, vou viver tudo que o mundo tem para me dar. Já que eu não consigo mudar, para que eu vou perder o meu tempo dentro da igreja? Vou fazer agora tudo que o mundo tem para me oferecer. Com 2 meses, cara, eu morava do lado da igreja. E o meu corpo, o pastor me perguntou se eu fiz transição. Eu nunca fiz transição. Eu nunca tomei uma testosterona, um hormônio masculino. O meu psicológico me fez crescer como um homem, me fez desenvolver como um homem. Eu não tinha seios. A minha voz era uma voz grave. O meu comportamento era um comportamento totalmente masculino. Ainda hoje eu luto com pelos. Por quê? Por causa do meu psicológico que me fez crescer entendendo que eu era homem. O meu ciclo menstrual eu não tinha. Eu não tinha. E sabe o que eu achava quando eu olhava para isso? Hoje, se isso acontecer comigo, misericórdia, eu tenho que ir no médico, está errado. Isso aqui não é certo acontecer com o meu corpo. Mas naquela época eu olhava e falava: tá vendo? Era para eu ser homem. Nem os meus seios se desenvolveram, nem o meu ciclo é normal. Nada em mim diz que eu sou mulher, mas não era. Algo no meu corpo estava falando que era errado. E eu não conseguia ver isso. E então, eu passava do lado da igreja com cigarro, colocava a camiseta no ombro, comecei a andar com os meninos lá da quebrada, lá que traficava, que fazia os trem e tal. E eu com a camiseta aqui, cigarro, bebida. As irmãs do coque, cara, elas me paravam no meio da rua. E ela falava assim: Fabiana, o que aconteceu? O que foi? Por que você está aqui? Seu lugar é lá, o Senhor tem propósito na sua vida, me conta. Eu olhava para ela, cara, e meu olho enchia de água. E eu falava assim: não é nada não. Como que eu ia falar para ela assim: eu sou mulher? Você vai me aceitar lá? Eu sou mulher. Você vai me deixar entrar desse jeito aqui dentro da igreja? Você vai me deixar? Não podia falar, não tinha como eu falar. O que eu fiz? Não, nada não. E comecei a me afastar. Fui embora, lá de Crixás, fui para Goiânia. E lá em Goiânia, cara, eu vivi a profundidade do pecado de um jeito horrível. Ali já não era mais
aquela Fábia que um dia estava ansiando por Jesus, mas era a Fábia que estava esperando o inferno. Eu vivi vários relacionamentos. Cheguei dentro de casa de pais de família e pedi para namorar com as filhas deles sem eles entenderem que eu era mulher. Sem a própria filha deles saber que eu era mulher. Fiquei 5 anos com relacionamento com a menina. Como assim, Fábia? Como ela não percebia? Como que não tinha como perceber? E olha, irmão, a gente tem que orar e vigiar. Por quê? Da mesma forma que Deus nos dá estratégia para ganhar vida, o diabo dá estratégia para a gente destruir vida. E eu era essa pessoa em que ele fazia com que eu destruísse vida. Quantas meninas que eu não toquei? Quantas meninas que eu não perverti? Quantas brechas meninas deram sem saber? Porque estava ficando com o menino, achando que era um homem e era uma mulher, dando legalidade. Por quê? Para o homossexualismo sobre a vida dela. E ela não entendia aquilo. Eu sabia, ela não. E hoje em dia tem muito, porque a gente olha para a geração e a gente vê eles querendo fazer a igreja engolir isso de goela abaixo. Cara, a gente não pode aceitar que eles pervertam a nossa palavra. Assim como Paulo fazia lá em Éfeso, que ele pregou o evangelho e falou a verdade, ao ponto do povo queimar os seus livros ali em praça pública, a gente precisa se manter, a gente precisa se posicionar na nossa verdade. Só que a gente não pode esquecer de amar. A gente não pode esquecer de pegar aquela pessoa, porque aquela pessoa deve estar achando o quê? Eu não consigo mudar, eu não sou assim porque eu quero, isso é mais forte que eu vou morrer e eu vou para o inferno. E a gente está apontando só o pecado dele. Me afundei em drogas, porque aquilo ali, ó, era uma vontade de ser preenchida. Eu andava tentando me preencher. Tudo que eu fazia era para tentar me satisfazer. Eu preciso ser homem, porque quando eu for homem, eu vou ser feliz. E por que eu cresci assim? Quando a minha mãe engravidou de mim, meu pai queria um homem. Homem, 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 homem. E naquela época, 31 anos atrás, não tinha ultrassom. Não tinha chá revelação. Você torcia, fazia o enxoval ali que dava para os 2 sexos e vamos embora. Só que o meu pai queria um homem. E quando eu nasci, uau, uma menina. E quem nasceu comigo junto? Mais 2 primos, homens, filhos do meu pai. O que o meu pai fez? Me rejeitou. Eu olhava para o meu pai brincando com os meus primos e eu falava, cara, meu pai brinca com os meus primos porque eles são homens e eu não. Eu olhava para o meu pai tratando os meus vizinhos com mais afinidade, mais afeto. Eu olhava e falava, cara, meu pai ama os meus vizinhos porque eles são homens e eu não. O que a minha cabeça entendeu? O que o meu consciente, inconscientemente entendeu? Que se eu fosse mulher eu não seria aceita. Que se eu fosse mulher eu não seria amada. Que se eu, por ser mulher, é ruim. E que se minha vida fosse uma vida de homem, meu pai me amaria, meu pai me aceitaria, a minha vida seria melhor. O que eu fiz? Eu preciso ser homem para mim ser aceita, para mim ser amada. E o que eu cresci? Cresci querendo captar esse amor. Com 7 anos de idade meu pai morreu. Como que eu ia sentir o amor dele? Tentando captar o amor dele. Qual que era o alvo desse amor? Um homem. E eu cresci me desenvolvendo como homem. Hoje eu entendo isso. E isso foi o que me fez entender o meu processo, entender o porquê que eu era daquele jeito e me fez caminhar pelo caminho contrário. Eu entendi que eu não precisava do amor de um homem, porque o amor de Deus, ele é suficiente. Eu não preciso ser um homem para me ser amada. O Senhor me amou antes mesmo de eu ser. E isso foi onde que trouxe de volta para mim a minha verdade. Mas esse trauma deturpou toda a minha identidade. Foi o trauma com meu pai, um abandono paternal, que me fez me desenvolver como um homem. Então eu buscava o quê? Ser amada, buscava ser preenchida. Quando eu tiver uma namorada assim, eu vou ser feliz. Cara, eu tive. Eu era feliz? Não, claro que não. Quando eu tiver estabilidade financeira, cara, eu tive estabilidade financeira. Fui feliz? Não.
Tudo que o diabo falava, você vai ter isso e você vai ser completa. Eu ia, e eu não tinha. E quanto mais eu ia, mais eu perdia de quem eu era. Mais eu me perdia da minha verdadeira identidade. Mais eu me perdia do meu propósito. Porque é isso, cara. O diabo, ele não está interessado em destruir o seu propósito. Ele está interessado em destruir quem você é. Porque quando ele destrui quem você é, a sua identidade, automaticamente ele vai destruir o seu propósito. Ele vai tirar aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida. Então ele vai atingir você, na onde? Na sua mente, afetando quem você é. Falando que você não pode, que você não consegue, que você é aquilo. Para quê? Para sucumbir, para apagar o que o Senhor tem para fazer na sua vida. E durante 10 anos, cara, eu vivi isso daí. Porque dos meus 13 aos 18, eu estava onde? Dentro da igreja. Durante 10 anos, eu vivi o pecado de uma forma profunda. Não consegui me suprir mulher, não consegui me suprir sendo homem. E onde que eu fui me suprir? Drogas. Ficava 5 dias fora de casa, usando droga. Eu ia em casa só para comer ou dormir, que eu já estava exausta. Pegava ali, tomava banho, saía para a rua e ia usar droga. Usei todo tipo de droga. E um dia, cara, eu comecei a trabalhar numa nojentinha que tinha ali na Jundiaí. E eu estava trabalhando lá e eu lembro que eu estava passando por alguns conflitos, porque eu estava casada há 3 anos com a mulher. E eu passando por uns conflitos dentro de casa. E eu comecei a escutar louvores e tal. E eu não aguentava mais aquela vida. Eu não aguentava mais, às vezes, que eu já pensei em tirar minha própria vida. E olhava, cara, que sentido tem isso aqui? O que é isso daqui que eu estou vivendo? Por quê? Por que eu nasci para isso? Muito melhor morrer. Já que eu vou morrer mesmo, melhor tirar minha vida. Várias vezes pensei em tirar minha vida. E um dia eu cheguei do trabalho. Eu sentei no sofá. A menina estava lá. Claro, né? A gente era casada. Eu sentei no sofá, cara, eu estava muito angustiada, não estava entendendo por que eu estava sentindo aquilo. Eu olhei para a cara dela, assim, eu acho que até hoje ela não entende. Eu olhei, eu levantei, entrei dentro do meu quarto, eu ajoelhei, cara, e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, me tira dessa vida, porque eu não aguento mais. E sozinho o Senhor sabe que eu não consigo. Sozinha eu não dou conta. Me tira dessa vida. Cara, com 2 meses, eu terminei com essa menina. Como? Não sei. Eu terminei com ela. Eu comecei a me distanciar. Estava na época da pandemia. E chegou um rapaz, me fez um convite. Ele era meu amigo. Ele achava que eu era homem. Mano, bora lá na church, vai ter uma vigília lá. Vamos lá. Eu falei, não, mano, que tá doido? Igreja não é pra mim, não. Você... Nossa, convite grego, nada a ver. Não vou não. Por quê, cara? O que tem isso aí na igreja? Ele não entendia, né? Eu falei, não, mano, não vou não. Dá sem insistir comigo que eu não vou não. E ele ficou insistindo. Eu falei, cara, você é tão chato que eu vou lá. Você é tão tal do crente, oh meu Deus. É enjoado, viu? Ganha a gente pela insistência. Eu vou lá, seu chato. Fui. Entrei dentro da igreja, me sentindo assim, cara, aqui não é meu lugar, o que eu estou fazendo aqui? Não. Oh meu Deus. Sentei e eu ficava assim, vou embora. Que não é meu lugar. Toda hora eu me tentava falar, vou embora. Não aqui, não, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o quê. Cara, chegou um homem, um rapaz, ele olhou para mim e falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Aí ele, qual que é o seu nome? Eu falei assim, meu nome é Fabiano. Aí ele começou a orar, apresentou a minha vida. Ele parou, ele olhou para mim e falou assim, olha, o Senhor manda te dizer que a partir do momento que você pisar o pé nessa igreja, ou qualquer outra igreja que você for, Ele vai te fazer sentir pertencente, porque você é pertencente sim. Cara, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, o Senhor falou comigo. E a partir daquele momento, toda vez que eu entrava lá naquela igreja, literalmente, eu não via mais ninguém. Eu entrava e eu estava na casa do meu pai. Eu me sentia dentro da minha própria casa. Eu me jogava, eu gritava, eu me lançava, eu adorava o Senhor. Nossa, você viu aquele menino? Ele não é da igreja não, mas você viu o jeito que ele fica lá e tal? Por quê? Porque eu estava me sentindo dentro da casa do meu pai e era da casa do meu pai. Então eu comecei a ir, a permanecer ali. E um dia eu estava conversando com esse amigo meu e eu contei para ele. Falei, cara, deixa eu te contar uma coisa.
Eu abri meu coração para ele. Eu falei, João, eu não sou assim porque eu quero, João. Eu sou assim porque eu nasci assim. Se eu tivesse opção, eu não escolheria ser isso. E todo mundo que é, cara. Todo mundo que passa pela homossexualidade, todo mundo que enfrenta, que tem essa luta, você pode ter certeza que dentro do coração dele não é uma opção. Não é porque ele quer. Não é porque ele escolheu ser, não. Ele é porque ele não tem opção e a única escolha, o único jeito que tem para ele é se submeter àquele sentimento. E eu falei isso para o João. E o João falou assim, não, tem jeito sim. Eu falei, cara, não tem jeito. Tem, eu estou falando para você que tem. Jesus, ele pode fazer isso. Uhum. Eu falei, João, eu fiquei 10 anos. Há 10 anos atrás eu fui 5 anos da igreja. Há 10 anos atrás eu fiz isso e nada. Ele falou assim, Fábio, conversa com o meu pastor. O pastor Tiago, lá da igreja Church City, eu sou de lá. E o pastor Tiago, ele é meu pai espiritual. A pastora Kézia é minha mãe espiritual. E eu falei, cara, não vou não. Para quê? É perda de tempo dele e sua conversar comigo. Tem nada a ver. Ele vai lá, conversa com ele. Eu falei, velho, de novo, você vai insistir, né? Vou lá logo. Cheguei lá, e o pastor Tiago estava me esperando. E eu abri a porta, e o pastor olhou para mim e falou assim, boa tarde, filha. Senta aqui. Olhei para a cara dele e falei assim, mano, se você quiser conversar comigo, você me trata da forma que eu me sinto. Se você quiser. Se você não quiser, eu estou indo embora, beleza? Ele falou assim, não, filhão, senta aqui, filhão, vamos conversar. Olha para você ver. Eu olhei e falei assim, que pastor é esse que está me chamando de filhão? Vai entender, né? Tipo, você tem que me aceitar, e na hora que ele me aceita, eu falo, uai, você está negando aqui Cristo? Mas o que é? O Espírito Santo guiando ele, cara. A gente não tem mesmo que apoiar pecado. Não. Mas a gente tem que ser totalmente guiado pelo Espírito Santo. Me fala onde que a Bíblia diz. Que Deus ama mais o pecador que o pecado. Deus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Me fala aí onde que isso diz na Bíblia. Que eu não achei não, pastor. Você já achou? Me fala, não sei. Porque isso não está na Bíblia, cara. Onde diz isso? Deus te ama, mas ele odeia o seu pecado. Sim, claro que é. Só que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque às vezes, com esse bordão, a gente está odiando o pecado e está odiando o pecador também. A gente está repelindo ele. A gente, com o nosso amor, com a nossa religiosidade, com o nosso eu estou caminhando em Jesus, a gente está deixando os perdidos lá para trás. E eu falo isso incluindo a minha vida, porque hoje eu tenho que parar e rever o que Jesus fez na minha vida, como o pastor Tiago me tratou, para que eu não possa tratar assim os meus irmãos. A nossa carne, a nossa consciência, a podridão, o pecado nos deturpou. Nosso coração é caído e a gente tem que todos os dias sondar e ver o nosso coração pelo nosso irmão. E o pastor Tiago ali, quando ele falou, senta aqui, filhão, foi gabinetes e gabinetes. Cara, e aí, como é que tá as meninas? Ah, tá isso, e as drogas? Mano, hoje, você fumou maconha hoje? Fumei. E aí, mas quando eu entrei no gabinete dele, eu nem olhava no olho dele. Era a cabeça baixa. E aquele cara, ele começou a fazer coisa por mim que ninguém tinha feito. A primeira coisa, parar para me escutar. Filhão, me conta a sua vida. Você tem pai? Você tem mãe? Como que é o seu dia a dia? Filhão, o que você sente? Filhão, você tem amigo? Me conta, como que é? Ele parou para me escutar. Nunca ninguém parou para me escutar. Nunca ninguém parou e falou, me fala, onde que está a sua dor? E aquele homem parou. Pastor Tiago, ele parou. E eu contei a minha vida para ele. Um dia ele perguntou, filhão, você já foi no médico? Eu falei, não, mano, não vou no médico não. Por quê? Porque eu tinha que apresentar a minha identidade. Eu falei, não vou. E eu não ia, eu me drogava, eu tomava remédio, eu me dopava quando eu estava com dor, para não ir no hospital. Ele falou, por que você não vai? Eu falei, não vou, cara. Não, me fala para o pastor, por que você não vai? Eu falei, por causa que eu tenho que apresentar meu nome. Ele é por isso? Não, então, tal dia, 3 horas da tarde, eu estou passando na sua casa. Eu falei, eu não vou, cara. Ele falou assim, não, você vai, eu vou dar o meu nome. Vai chamar Tiago Vinícius, e é você. Eu falei, sério? Ele, sério, você precisa de ir, porque não é porque você é homem ou você é mulher, não, porque isso é dignidade sua, de ser humano. Isso é direito seu, de ser humano, é saúde, é seu. Você precisa entender que você tem essa dignidade. E você vai comigo. Eu fui. Qual foi o médico que ele me levou? Um ginecologista, cara.
Cheguei lá, tô lá tranquila, e ele chegou na minha casa, me buscou, a gente foi. Chega lá, era um ginecologista. Só que ele é tão pai, que ele preparou a médica, ele contou para a médica toda a minha vida e falou que era para ela conversar comigo, e essa médica é uma médica cristã. Então, quando eu entrei lá, eu tive um gabinete com a médica, eu não tive uma consulta. Mas, cara, ele me levou no médico e numa ginecologista, e aí sai a mulher lá de dentro, numa ginecologista, e chama assim, Tiago Vinícius. E eu levantei, era eu, fui lá, entrei, e ela conversou comigo, falou sobre um livro Peregrino, que era um livro cristão. Ele é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. E, enfim, esse cara foi me dando tudo que ninguém nunca me deu. Ele parou para me escutar, ele ouviu a minha dor, ele me mostrou que eu tinha dignidade. Eu entrava para dentro do gabinete dele, eu já não entrava com a cabeça baixa, mas eu já olhava no olho dele, eu já entendia que eu tinha dignidade. E um dia eu cheguei lá, ele falou assim, filhão, pastor, pode te pedir uma coisa? Eu já sabia, cara. E eu falei, pode. Ele falou assim, quando tiver só eu e você, aqui no gabinete, eu posso te chamar de filha, de Fábia? Como que eu ia falar não para aquele cara que tinha feito tudo por mim? Como que eu ia falar não para o cara que fez o que ninguém tinha feito? Não tinha como. Eu falei, pode. Aí começou o ranca. Eu entrava para dentro daquele gabinete, ele abria a Bíblia, e ele falava assim, você é filha, o Senhor te fez assim, não foi um erro não, você é mulher. Quando ele falava, era libertação, eu passei pelo processo de libertação dentro do gabinete do pastor Tiago. Quando ele falava, você é filha, eu gritava, eu queria rasgar a minha roupa. Eu chorando e doía, parecia que estava arrancando algo de mim. Ele, você é mulher, você é amado, o Senhor sonhou com você. Você é escolhida, você é chamada. E eu gritava, eu puxava o meu cabelo. O pastor Tiago, ele me abraçava e a gente chorava junto. A gente chorava. E eu saía do gabinete e eu falava, vou me jogar na frente de um carro. Quando eu chegar lá fora, eu não quero mais viver isso, eu vou me jogar lá. E eu jogava? Não. Eu entrava para dentro, chegava em casa e falava, Jesus, me fala aí onde que é mesmo, que isso aí está errado. E eu pegava a Bíblia e eu via, cara, o Espírito Santo me picando ali, mexendo no meu coração. Chegava o dia de gabinete, eu não quero ir, porque eu sabia que ia doer. Eu sabia que ia acontecer coisas que ia arrancar de mim. E eu ia. Quando eu entrava no gabinete, e ele começava a reafirmar a minha identidade, ele começava a reafirmar o amor de Deus sobre a minha vida. E eu gritava, eu rasgava, eu queria... E ele me abraçava e a gente sentava, até que um dia eu fui trabalhar lá no Manda Gentinha. Cara, foi a primeira experiência e eu larguei, foi esse dia que mudou tudo. Estava trabalhando e eu estava escutando um louvor do Alessandro Vilas Boas e eu estou lá, cortando, porque eu cortava carne, eu fazia espetinho. E eu estou cortando e tinha uma janela assim, que dava para frente. Eu estou cortando lá. E na hora, eu escutei, audível, filha. E eu com fone de ouvido, escutando música. Nada a ver, estou doida. Continuei. Filha. Falei, não é o Espírito Santo. Não é, porque eu ainda sou a mesma pessoa. Eu estava tendo gabinetes, eu estava passando pelo meu processo de libertação. Mas eu ainda usava droga, eu ainda estava com os meus amigos, eu ainda estava vivendo uma vida como se eu não estivesse dentro da igreja. Antes de eu entrar ali para dentro daquele lugar para que eu cortasse a carne, eu sentei e eu fumei um cigarro de maconha. E quando eu escutava aquilo, eu falava, não é o Espírito Santo, porque eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você lembra, Jesus, aquela pessoa que você rejeitou, que só tinha a homossexualidade? Hoje eu tenho a homossexualidade, hoje eu tenho vícios, hoje eu tenho mais um monte de coisa. Então é impossível você estar falando comigo, porque eu ainda sou a mesma pessoa. Não é o Espírito Santo. E eu continuei cortando e falou de novo, filha. Não é possível, cara. Eu tirei o fone de ouvido, eu fui lá fora e gritei o Leonardo e a menina que era dona lá, eu falei, Léo, Bia, não tinha ninguém. Falei, velho do céu, eu estou ficando esquizofrênica, a droga está afetando a minha cabeça, eu estou escutando vozes, meu Deus, voltei, eu coloquei o fone de ouvido, eu escutei, filha, eu te amo. Falei, não. Eu comecei a gritar, eu lembrei do pastor Tiago, eu peguei o celular, liguei e falei, pastor,
Eu não sei o que está acontecendo, mas não é o Espírito Santo. O diabo sabe a minha vontade que eu tenho de ouvir a voz de Deus. O diabo sabe a vontade que eu tenho de sentir o Espírito Santo. Então ele está falando isso na minha cabeça para eu achar que é o Espírito Santo e não é. Porque eu sou a mesma pessoa, pastor Tiago. Olha, e a voz falava, o Senhor falava comigo. Eu falava, e está falando isso. Eu gritava, eu colocava a mão no ouvido e falava, cala a boca, para. E o Espírito Santo falando. E eu, pastor, eu não sei o que está acontecendo. E o Espírito Santo falando comigo. E eu, para. E o pastor Tiago falou assim, filha, calma, é o Espírito Santo. Cara, eu joguei o celular no chão para um lado, eu joguei a faca para o outro. Eu caí no chão e eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir a presença de Deus de uma forma que eu não consigo explicar para vocês, para trazer o entendimento do que era o que eu estava sentindo ali. E sabe o que testificou no meu coração? É que ele falava para mim assim, eu achei incrível que o Senhor falou, para a gente permanecer em oração. Porque a obra que o Senhor começa, Ele termina. Não é que está demorando, não é que você está passando muito tempo, não é que agora, esse mês, você não vai contar o seu testemunho. Não, você vai contar sim, você vai ter isso que você está pedindo sim, não importa o tempo que passar, não importa a época, o momento, o tempo que Deus determinou, você não deve se cansar, você não deve retroceder, você tem que permanecer, porque o Senhor vai cumprir o que Ele começou. Eu estava lá no chão, e o Espírito Santo falava assim, você acha que há 10 anos atrás eu não estava lá? Você acha que há 10 anos atrás eu te rejeitei? Você acha que há 10 anos atrás eu não te dei o seu Espírito Santo porque eu não quis? Não, filha, porque não era o dia, não era a hora e nem era o momento. Hoje foi o dia que eu determinei isso para a sua vida. Foi hoje que eu separei para que você possa entender todas as coisas. E eu chorando, o Espírito Santo falou assim, olha para trás, filha. Quando você estava lá naquela igreja, se eu tivesse feito com você o que eu estou fazendo aqui, você não pararia para entrar dentro daquela igreja e falar assim, eu sou mulher e eu quero mudar, porque eu tinha te tocado e você teria feito isso. Você não tinha ficado com medo de falar para 20 pessoas quem você era. Olha para trás, você não resistiria. Mas naquela época, a ideologia, a homossexualidade, as verdades relativas, está do jeito que está? E eu não. Pois é, 10 anos da sua vida, eu te preparei para isso. 10 anos da sua vida não foi porque eu te rejeitei. 10 anos da sua vida é porque hoje eu estou te entregando algo que você vai entender. Você passou por todas essas coisas para você conseguir falar nesse tempo da agora. Não era que eu te rejeitei, é porque não era o tempo, não era o momento certo. Hoje é, filha, hoje é. Cara, acabou. Eu sentava e o Espírito Santo falava comigo. Eu acendia o cigarro que eu também fumava e eu olhava, o Espírito Santo ficava, eu te amo, filha. Eu falava, cara, isso aqui vai me tirar tudo que eu quis. Há 10 anos atrás, tudo que eu fiz era para ter o Espírito Santo. Se eu continuar com isso daqui, eu vou perder tudo que eu quero, tudo que eu sempre quis. Não quero mais. Larguei o cigarro. Sentava nas rodinhas com os meus amigos para fumar droga, para usar os trem. E eles vinham, passando a maconha, eu pegava assim, e o Espírito Santo, vai, fuma. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu vou pegar você de uma forma que no meio dos seus amigos você não vai entender nada. Eu fazia assim, ó. Eles, não, vai, fuma de. Eu falei, não, mano, não quero não. Eu falei, cara, tá errado. Larguei meus amigos, larguei a maconha, larguei tudo. Abandonei tudo. Peguei meu celular. E eu, como eu disse, passei durante 28 anos da minha vida como homem, mentindo para todo mundo que eu era homem. Sabe o que o Senhor falou para mim? Parabéns, filha, largou tudo. Agora você precisa assumir quem você é. Eu falei, Jesus, e agora? Como que eu vou pegar o meu celular? E eu tinha muitos seguidores que acreditavam que eu era homem. As meninas que eu namorei, e os pais dessas meninas. E isso e aquilo, o que eu vou fazer? Você precisa falar a verdade. Porque onde Jesus está, cara, não tem lugar para mentira, não. Ou você é ou você não é. E eu peguei meu celular e eu me assumi publicamente que eu era mulher. Cara, teve muita mensagem. Meu Deus,
parabéns pela sua coragem. Uau, que lindo que Jesus está fazendo. Mas eu recebi mensagem também de pais, me falando muita coisa, e que eu entendia. Porque é certo o que eu fiz com a família dele? Sabe o que o Senhor falava para mim? Pede perdão. Pede perdão para cada uma das pessoas que você fez isso. E eles me mandavam mensagem, queria vergonha na sua cara, que você fez isso. Eu falava assim, me perdoa por ter feito isso com a sua família. Me perdoa, porque eu entrei, eu deturpei, eu fiz isso, mas me perdoa. Porque o Cristo que entrou na minha vida, Ele está me trazendo a verdade, eu preciso te pedir perdão, porque eu não sou aquela pessoa. Me perdoa. Eu passei dias pedindo perdão para essas pessoas. O Senhor trazia pessoas específicas. Vai lá na casa dela, liga agora, manda mensagem, faz isso, faz aquilo, que você precisa pedir perdão. Eu fui em casa pedindo perdão. Eu fui mandando mensagem, eu fui ligando, eu fui até que eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. E eu olhava para trás, eu tinha muito medo, porque eu falava, e agora, cara? Eu larguei toda a minha vida, e se isso não der certo? Cara, o Senhor me sustenta todos os dias. E uma coisa que as pessoas me perguntam, Fábia, como que você venceu o seu pecado? Cara, coloca uma coisa na cabeça. Você tem pecado, você não é santo, você não está na eternidade. A gente só vai chegar na estatura do varão perfeito na eternidade. Então você tem pecado. Me fala, você venceu o seu pecado? Não. Você não luta com ele todos os dias? Eu não venci o meu pecado. Eu luto contra ele todos os dias. Eu venci ele hoje, eu venci ele ontem, e eu vou vencer ele amanhã. É uma luta constante até que eu seja perfeita na eternidade. Uau, Fábio, hoje você é plena, você não sente nada. Mentira. A consciência da minha carne grita todos os dias. A Bíblia diz que eu devo alimentar mais o meu espírito que a minha carne, porque senão minha carne fortalece e eu caio. O que eu faço? Eu tento me permanecer, me sustentar em Deus todos os dias, porque o pecado está aqui, os desejos carnais estão aqui, os meus olhos pecaminosos estão aqui. É mentira eu dizer para você que eu não sinto nada. Eu sinto sim, mas maior é aquele que está em mim. Maior é aquilo que Jesus é e que Ele faz. Então tem 3 anos que eu me converti. Tem 3 anos que o Senhor mudou totalmente a minha vida. Sabe o que você vê os seus seios crescendo? Eu escutava as meninas falando, ai, meu peito está doendo, que tá... Eu falava, para, que mentira isso daí. Um belo dia eu cheguei em casa, fui dormir. Quando eu deitei de bruço, eu senti uma dor. Falei, cara, que é isso? Fui ver os meus seios estavam desenvolvendo, cara. Os meus seios, com 28 anos de idade, depois do meu batismo, depois que eu desci as águas, o meu corpo começou a mudar. O meu seios começou a desenvolver. A minha voz começou a ficar com voz feminina mesmo. O meu jeito, os meus trejeitos, o meu jeito de falar, de andar, de sentar, tudo foi restaurado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, sim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por que eu comecei com esse versículo? Porque eu era esse coxo de nascença. Eu era esse aleijado que olhava para os pés e falava, cara, eu nunca vou ser curado, eu nunca vou ser mudado, eu vou morrer aqui pedindo uma moeda, pedindo uma esmola, eu vou depender de viver isso daqui, eu vou morrer desse jeito mesmo, não tem cura para mim. Eu era esse aleijado aqui, ó, que ficava na porta das igrejas dizendo, eu queria tanto estar lá, mas eu só posso ficar aqui na porta. Eu só posso chegar até aqui porque lá eu não sou bem-vinda. Lá não é meu lugar, eu não pertenço àquele lugar. Por isso que eu me emocionei, pastor. Porque o Senhor me fez um convite para estar aqui hoje. O lugar que eu não era pertencente. O lugar que eu olhava e falava, é o único lugar que não me cabe. Hoje eu recebo um convite para estar aqui. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Eu tenho vivido coisas em Deus durante 3 anos, que 28 anos da minha vida não significa mais nada. Como diz Paulo, tudo eu considerei como esterco. Agora eu olho para aquilo e aquilo só serve para me mandar mais para perto de Cristo.
só serve para me mandar mais para perto de Jesus. Tudo que eu tentava ser satisfeita, hoje eu sou satisfeita nele. Ele é suficiente. Eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu preciso eu já tenho. Jesus Cristo. E sabe João aqui, Pedro, que estava indo ali? Cara, provavelmente, pensa, pastor, depois do grande avivamento de Pentecoste, vamos orar, todo mundo ali indo para aquela igreja chamada Formosa, fervoroso, cheio do Espírito, lindo, cheiroso ali, nossa, vou orar. Eles estão indo, ansiando estar lá dentro da igreja. Pedro e João chegam. Eu acredito, pastor, que muita gente entrou ali antes de João e Pedro. Muita gente passou por aquela porta e não deu a mínima por aquele aleijado. Esse sujo provavelmente se arrastava, era excluído, né? Porque a gente sabe da tradição judaica como era. Então ele não tinha valor algum, se arrastava, não tinha dignidade. Você vê isso? Sujo. O que Pedro e João faz? Ao ver aquele aleijado na porta do templo, qual a primeira coisa? Ele deu dignidade para aquele aleijado. O que o pastor Tiago fez comigo, cara? Ele me deu dignidade. Eu não olhava no olho dele. Uma pessoa só vai olhar no seu olho, pastor, quando ela tem dignidade. Uma pessoa só vai olhar para você e fixar os olhos dentro dos seus olhos quando ela tem dignidade. Quando ela não se sente digna, ela vai abaixar a cabeça. E era essa pessoa que eu era quando eu entrava dentro do gabinete dele. Mas da mesma forma como Pedro e João olhou para aquele aleijado e falou assim: ei, antes de eu te dar qualquer coisa, eu vou te dar dignidade. Olha para mim. Olha para mim. A Bíblia diz que aquele aleijado olhou. Naquele momento, muitas pessoas não olhavam no olho dele. Muitas pessoas não davam para ele o sentimento de achar que tinha direito de olhar no olho de alguém. Mas Pedro e João deu. Pedro e João falaram: olha para mim, porque você é filho de Deus. Você é digno sim. Pastor Tiago falou: olha para mim, filha. Olha para mim, eu vou parar para te olhar. Eu vou parar para te escutar. Logo em seguida, o que eles falam? Olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Fábia, isso tudo aí que você está querendo, esse tudo aí que você acha que vai te satisfazer, isso aí que você acha que vai suprir a sua necessidade, filha, isso aí não vai te suprir não. Deixa eu te falar aqui que vai te suprir o Evangelho de Cristo Jesus. A verdade dele vai te suprir, filha. É aqui que você vai ser satisfeita, não é nas coisas que você está me pedindo ou que você está buscando no mundo, não. Toma aqui Jesus para você. Mas sabe o versículo que eu li várias vezes? Às vezes a gente acha que é só apresentar Jesus e virar as costas. Eu já apresentei o Jesus, eu já preguei o Evangelho, já tornei ele indesculpável. Ele já sabe a verdade. Agora ele faz o que ele quiser da vida dele. Agora ele já sabe, agora ele escolhe. Sabe o que Pedro e João fez? Pegou nas mãos dele. Quando ele apresentou Jesus, que ele disse: levanta e anda. A Bíblia disse que ele se colocou em pé, que os tornozelos dele voltou? Não. A Bíblia diz que Pedro pegou na mão do aleijado e levantou ele. Eu já apresentei o Evangelho, eu já o tornei indesculpável. Querido, talvez você que está indesculpável diante de Cristo. A gente precisa não só apresentar a verdade, o caminho e a vida. A gente precisa ser igreja. E ser igreja não é ter uma igreja cheia só, não. Ser igreja no macro e no micro. É ser igreja para todo mundo e parar por um só. Parar por um só, como Pedro fez, como João fez. Pastor Tiago parou por mim. Pastor Tiago, ele pegou nas minhas mãos. Pastor Tiago me ajudou a andar, me ajudou a levantar. E sabe o que está escrito no versículo seguinte? Escuta. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje, irmãos? Eu estou pulando e louvando a Deus.
Hoje eu estou dentro da casa de Deus. A pessoa que achava que era só da porta para fora, agora eu estou dentro da casa do meu Pai, dentro da casa do nosso Deus, louvando e adorando Ele, exaltando o nome dEle, porque tudo que você está vendo aqui, entre mim e aquela pessoa que nunca foi eu, quem fez isso foi Jesus Cristo. Sabe aquilo que você acha que é impossível? Deixa eu te falar, talvez é para você, mas para Jesus não é não. Para Jesus não é questão de tempo, é o kairos dele. Você está agarrado no cronos, você está agarrado no seu tempo, você está agarrado na sua vontade, mas não, cara, olhe para Cristo, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, acreditando que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E que em nome de Jesus, da mesma forma como eu olhava para mim, eu achava que era impossível, eu achava que eu ia morrer e que eu ia para o inferno, eu não acreditava no senhorio do Senhor, eu achava que era impossível. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que você acha impossível, que um dia você possa estar aqui também, testemunhando desse milagre, que na sua vida não pode acontecer, mas que para Jesus já aconteceu. Amém? E hoje eu tenho sido levada, como diz aquele que é nascido no Espírito, é como o vento que sopra e não sabe para onde vai, de onde vem. Amém? A minha vida é para exaltar e glorificar o nome dEle, porque tudo que eu sou provém dEle. Nada vem de mim, tudo é dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. É uma honra, pastor. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor coloque no coração de vocês a esperança viva. A esperança viva e árdua. Descansando na paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos colocar de pé. Daniel, vem cá, tira aqui.